Então, para o Sartre, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que não há nada anterior que possa definir o homem. Por exemplo, um objeto, qualquer um, vou dar o exemplo que ele deu no livro, de um corta-papel. Esse corta-papel ele tem um conceito pré-definido, ele tem uma receita que é anterior à própria existência dele. Uma casa tem um projeto anterior que você realiza e aí constrói esse objeto. Então o objeto ele já está determinado antes mesmo de ser feito. Já o ser humano, na visão existencialista, não tem esse algo que determina ele. Deus, moral, qualquer outra coisa não tem. Por isso que vai entrar a noção de liberdade e responsabilidade no Sartre. Porque se não tem um Deus que me define, ou uma moral que me faça agir, eu vou ser responsável por tudo que eu fizer. E essa responsabilidade vai abrir para tudo. Para tudo que você fizer, você vai ter essa responsabilidade. Assim vai entrar outra noção, que é de angústia e má-fé, no Sartre. A angústia é quando você percebe essa indeterminação que o ser humano tem e essa angústia de fazer escolha. Essa enorme possibilidade que existe. Quando você escolhe uma coisa, você deixa a outra para trás. E a outra parte da angústia é que para ele você é responsável não só por você mesmo, mas por toda a humanidade. Isso aí pode ser questionável, mas por enquanto deixa assim. A má-fé, então, seria quando você nega essa sua liberdade de fazer escolha, de ser responsável e coloca a culpa em algum meio externo, ou em outro, ou em alguma moral, qualquer que seja externo, não seja você mesmo, você está agindo de má fé. Mas tá, então como que então vai se dar isso para o ser humano? Ele tem uma ideia de projeto de ser, que é quando você percebe toda essa indeterminação que gera angústia, que nada te define, você se encontra meio que desamparado assim no mundo. Você está jogado nesse mundo. E aí o que resta seria você ter um projeto existencial que vai te permitir agir conforme esse projeto todos os dias. E todos os dias você pode deixar de lado esse projeto. Todos os dias você nasce indeterminado. Todos os dias você vai ter que ter o compromisso de realizar esse projeto. O seu, né, de mais ninguém. Você vai definir qual é. Aí entra também a questão da subjetividade. Porque todo esse projeto se vive internamente. É subjetivo. Claro, você vai agir visando o externo, o fora, mas o seu projeto é só seu. Tá, dito isso, existe a outra frase dele, famosa, que é: o homem está condenado à liberdade, a ser livre. Que significa que não há um Deus que rege o mundo
não ao Deus que define suas leis, suas regras, e não a uma moral kantiana que vai te fazer agir. É só você mesmo que vai. Só você vai criar seu próprio, seu próprio caminho. Para entender isso, ele dá um exemplo. Tem um exemplo sobre um aluno dele que foi tirar estava indeciso, foi pedir um conselho para o Sartre e era mais ou menos assim. O irmão dele tinha morrido na guerra, então ele queria vingar esse irmão. Para vingar esse irmão, ele teria que se alistar no exército e viajar, ir para outro lugar. Mas sua mãe só tinha ele. E se ele morresse, alguma coisa, a mãe não tem como saber como que ela ia ficar. Ela só tinha ele. Então ele estava no impasse de ou ir para a guerra, o que poderia dar em nada, ou ele morrer, ou ficar junto da mãe. E aí entra outra questão sobre o sentimento. O sentimento para o Sartre é construído, não é só algo que você sente. Por exemplo, o valor do sentimento ele só vai aparecer depois que você agir. Se esse aluno gosta tanto da mãe e ficasse junto dela, esse valor do sentimento ia aparecer através do ato de ficar com a mãe. Se ele acha que não vale a pena e quer vingar o irmão, ele teria que deixar ela e seguir outro caminho com a própria responsabilidade do mesmo jeito. Por isso não há um caminho certo para fazer. Você que vai escolher o que é melhor para você. Tá. Depois disso, depois que que os sentimentos são construídos pelos atos, e os atos são o que te formam, porque para o Sartre a gente é feito de ação, a construção da nossa ação que faz a gente. Não tem, não tem uma fórmula de resolver isso. Você não pode procurar a resposta para essa ação numa moral, num Deus ou em outra pessoa, ou um estado autêntico seu que vai te obrigar a agir. Não, não tem isso para o Sartre. E aí